Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para concluirmos em mais 2 vídeos, possivelmente, sobre a questão do mistério das 2 testemunhas. Para ser mais exato, das 3, Elias, Enoque e Moisés. Bom, já tem no nosso canal 2 vídeos editados, algo que você não pode deixar de assistir. Tem muitos mistérios sendo revelados ali, mas antes de dar continuidade, quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, nos dê um like, compartilhe com seus contatos e deixe aqui no rodapé os seus comentários, os quais são muito importantes para nós. Bom, vamos lá. Alguns pontos que não esclarecemos nos 2 vídeos. Vamos tentar esclarecer nesse vídeo. Primeiro ponto, Enoque e Elias, eles foram transladados, levados para cima, com o corpo físico. E aí, se alguém disser assim, que lugar que eles foram? Só para os irmãos entenderem aqui, eles foram para o lugar santo no 3º céu. Não sei se você está ciente, mas o templo terrestre, de acordo com Hebreus, é uma sombra do templo celestial. E o templo, se você pesquisar, você tem 2 palavras. Uma é hieron e a outra é naos. Bom, hieron é a palavra geral, né? Átrio, lugar santo e santo dos santos. Mas a naos é aquela parte que tem o lugar santo e o santo dos santos. Eu mostrei isso aqui para os irmãos, que o átrio se localiza, veja bem, na terra. Né? O átrio em realidade, está na terra. Porque o átrio é onde está o altar do holocausto. E o altar do holocausto é a cruz. Então o átrio em realidade é o planeta Terra. Porque Cristo morreu aqui na terra. E a cruz tornou o altar do holocausto. E Cristo o Cordeiro de Deus. Agora, a naos, em realidade, é no 3º céu. Bom, no trono de Deus, no Santo dos Santos, no 3º céu, ele não está. Mas, como eu mostrei nos 2 primeiros vídeos, na naos, que é o lugar santo, né? A naos é o lugar santo, Santo dos Santos. Nessa parte do lugar santo, onde está, em realidade, o altar do incenso, que tinha 4 chifres, e é aspergido de sangue, seguro nesse altar, nesses chifres, ali eles estão, e eu vou te mostrar isso biblicamente. Já falei nos 2 primeiros vídeos. Bom, quando a gente vê o caso de Moisés, é muito interessante, porque a pessoa vai perguntar assim, mas Moisés morreu, pastor, e aí ele ressuscitou? Não, veja bem, ele não ressuscitou anastasis, com corpo incorruptível e imortal, mas eu vou te mostrar nesse vídeo que ele ressuscitou no sentido de reviver. A gente vai ver já já. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando eles aparecem Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Isso é importante. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Aquele lugar que eles foram vistos ali, que lugar é aquele? Vou fazer uma afirmação aqui, você vai achar algo assim novo, mas não é novo. Aquele lugar ali é o lugar santo. Pastor, como assim? É o lugar santo da naos? É o lugar santo que o senhor mencionou no início do vídeo? Não, é um lugar santo. Em Êxodo capítulo 3, versículo de número 5, né? O Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, não te achegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Isso lá em Êxodo. Veja bem. Agora, aquele lugar que Moisés estava pisando, ali era o Monte Sinai, um deserto. Né? Por que aquele lugar se tornou um lugar santo? Porque Deus estava presente ali. Pensa que naquela visão ali tem o Filho de Deus e tem Deus falando, o Pai falando. Então, aquele lugar ali se tornou lugar santo. Você observa que eles saíram do lugar santo do templo celestial e foram para um lugar santo,
porque esse lugar é onde tem a presença de Deus, também é um lugar santo, né? Então, um outro fato interessante, você vai ver Moisés e Elias que não morreu, ambos estão na mesma condição, percebe? Na mesma condição. Então eu quero mostrar dois textos aqui para você entender mais esse assunto. O primeiro é Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, e o outro é Romanos 5, 14. Bom, Lucas 9, 28 a 36 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, e as suas vestes resplandeceram. Agora olha que coisa interessante aqui, presta atenção. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Preste atenção nessa expressão. Eis que 2 varões falavam com ele. Essa expressão a gente vai ver mais à frente. Os quais apareceram em glória. Que glória é essa? E falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões, de novo a mesma expressão, que com ele, no caso o Senhor Jesus, estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naquele dia a ninguém contavam coisa alguma do que tinha visto. Bom, isso é muito importante. Então veja bem, ali aparece Moisés e Elias em uma glória. A gente vai falar que glória é essa. Agora, você vai dizer assim, por que Moisés aparece na mesma condição de Elias? Por quê, pastor? Porque Elias não morreu. E Moisés, ele morreu, e aí, como é que fica essa questão? Romanos 5,14 vai nos explicar. Preste atenção no que está dizendo em Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Então, está dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés. Até então, ninguém havia sido ressuscitado, no sentido de anabios comai, ou de reviver. Tá certo? Agora, por que até Moisés? Não é uma boa pergunta? Tipo assim, você pode perguntar assim, mas se a morte reinou até Moisés, depois a morte não continuou com seu reinado? Mas em Moisés ela parou. Em que sentido? Porque Moisés foi o primeiro que reviveu. A morte chegou até ele, mas não permaneceu, porque ele reviveu. Esse é o ponto, muito importante. Embora o contexto de Romanos está falando de outras verdades, mas essa frase, a morte reinou até Moisés. Por que é até Moisés? Depois, a morte reinou até a lei. Você fala que Moisés é a lei? Depois da lei a morte não reinou mais? Está vendo? Agora veja bem, a gente sabe que Moisés pecou contra Deus, Moisés e Arão, né? Junto às águas de Meribá. Está lá em Números, capítulo 20, versículo 24. E esse foi o motivo que Moisés morreu. Números 20, 24 diz assim: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Porque o Senhor mandou ele falar a rocha, em vez de ele falar, ele feriu. Na primeira vez ele tinha que ferir, representando a morte de Cristo da cruz.
A segunda vez você tinha que falar, representando o Pentecoste. Porque lá no Pentecoste, quando os discípulos oraram, o Espírito foi derramado, o rio de águas vivas. E eles falaram na rocha. Percebe o significado? Mas não foi só isso. Ele chamou o povo de rebeldes e irou-se contra o povo. Então veja bem, Moisés, então, por causa desse pecado, ele morreu de acordo com a justiça de Deus. Mas de acordo com o propósito de Deus, ele reviveu. Pastor, qual o propósito? Por que Moisés reviveu? Pois é, isso que é interessante nesse vídeo. Se você entender esses pontos, você vai entender bem esse quebra-cabeça. Vou fazer aqui 2, 3 vídeos. Qual que é o propósito de Moisés ter revivido? Porque você vai falar assim, por que Paulo não reviveu, por exemplo? Não é uma boa pergunta? Então, qual que é o propósito de Moisés ter revivido? Né? Outra coisa, por que eles foram levados para o terceiro céu, no lugar santo? E você vai descobrir que nesse lugar santo é o único lugar que eles poderiam ficar vivos. Porque se eles fossem para o santo dos santos, eles morreriam. Estariam como gnus. Ninguém foi revestido da habitação celestial. Ninguém. Vou mostrar mais adiante. Então veja bem. Então por que eles foram levados vivos? Qual que é o propósito deles estarem vivos até hoje? Então vou responder agora. Moisés e Elias representam, guarda essa palavra, o testemunho de Deus, na lei e nos profetas. Na verdade, toda a velha aliança. E o testemunho de Deus é vivo. Por isso, eles vivem. Porque eles representam o testemunho de Deus. Pastor, e Enoque? Porque Enoque não apareceu lá no Monte da Transfiguração. Por quê? Por que ele não aparece nessa cena? Porque Enoque é uma testemunha de Deus do mundo pré-diluviano. Na verdade, é a principal testemunha de Deus. Por isso foi levado vivo. Mas na época de Cristo, o mundo pré-diluviano já tinha sido sepultado nas águas do dilúvio. Não tinha ninguém mais. Agora, o que estava prevalecendo ou vigorando era a lei e os profetas. Tá certo? É o que vigorava naquela época. Por isso, no Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias. Percebeu? Porque o mundo pré-diluviano foi o quê? Julgado. Lucas, capítulo 16, versículo 29, diz assim: respondeu Abraão. Isso é aquela parábola, ou melhor, aquela história do rico e do Lázaro. Pra você entender que Moisés, ele representa a lei e Elias os profetas. Quer ver? Esse texto é bom. Lucas 16, 29. Respondeu Abraão: eles têm lá Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ter lá Moisés não é o Moisés literalmente falando. É o que Moisés representa. A Torá, a lei. Está vendo? E os profetas é o que Elias representa. Agora, olha que coisa interessante. Esses dois têm que estar vivos. Porque o testemunho de Deus, todo o testemunho de Deus tem que estar vivo. Tá certo? Eles representam. Aí você fala assim, pastor, mas tudo bem, se Enoque representa o mundo pré-diluviano, ok, está aqui. Aí você fala assim, Elias e Moisés representam a velha aliança. E quem que representa a nova aliança? Não é uma boa pergunta? Eu vou dizer para você, na nova aliança tudo é realidade, meu irmão. Então veja bem, você não tem representantes, você tem Cristo, que é o testemunho de Deus. Isso é mais amplo. Está vendo? Está tudo certinho, tudo testemunhado, tudo respaldado dentro da visão, da ótica e do propósito de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 24, você descobre que falta uma semana para se cumprir. Eu vou ler já esse texto lá. Daniel 9, 24. E aí você vai descobrir o seguinte. Olha que coisa interessante. Que essa lei que falta ainda, essa semana que falta ainda ocorrer, ela é para o povo de Israel. Porque 70 semanas estão
determinadas sobre o teu povo. Então veja bem, quando essa semana voltar a começar, Elias e Moisés, que representam a lei e os profetas, e está relacionado diretamente com o povo de Israel, porque Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel, porque 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Você vai entender o capítulo 10 de Apocalipse, que Jesus é chamado anjo da aliança, porque ali está voltando de novo a lei, que a grande tribulação é o governo da lei, porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a última tem que ser sobre o teu povo, sobre o governo da lei, e aí você tem Elias e Moisés. Interessante, isso é muito interessante. Veja bem, se você entender bem essa questão, você vai ver uma sintonia, você vai ver uma harmonia em toda a Bíblia. Porque eu não falei para você lá que fala 2 varões, vamos ler lá, 2 varões, e aí dá o nome desses 2 varões. Quem são esses 2 varões? Elias e Moisés, você viu lá em Lucas. É a mesma expressão bíblica. Aí quando chega aqui em Atos capítulo 1, versículo 11, olha que coisa interessante. Eles disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Ele virá do modo como o viste subir. Como ele subiu é o modo como ele vai voltar. Se você ler na Bíblia, vai descobrir que ele subiu estando no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras foi levado aos céus, ao alto. Uma nuvem o encobriu e lá ele foi para o trono. Como é que ele vai voltar? Do trono, e ele virá sobre as nuvens, e das nuvens ele vai vir para onde? Para os Montes das Oliveiras, de acordo com Zacarias 14, do 1 ao 4. E quando ele subiu, 2 varões subiram com ele. Isso é muito importante. As pessoas pensam que são anjos, mas isso é tão importante, tão fundamental, porque assim como na transfiguração tinha 2 testemunhas, na ascensão você vai encontrar também o quê? 2 testemunhas. Quando Cristo voltar na terra, você vai encontrar o quê? 2 testemunhas. É como se o disco voltasse ao contrário. Subiu com 2 testemunhas, quando descer, você tem lá 2 testemunhas e Cristo voltando no tocar da última trombeta. Então veja bem, você vai ver 4 ocasiões, vamos encerrar essa parte aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, 4 ocasiões onde as 2 testemunhas estão ali presenciando esses importantes acontecimentos. E aí você vai entender por que eles estão vivos. Porque o testemunho de Deus é vivo. Então veja bem, 4 ocasiões. Primeiro, Mateus 17, 2 e 3, que é a transfiguração, primeira vez. Depois você vai encontrar na ressurreição também 2 varões, não são 2 anjos. Tem partes que se fala de anjos, mas se você ler no Lucas 24, versículo 4, ali você não pode confundir esses 2 varões com os jovens citados lá em Marcos, capítulo 16, versículo 5. E os 2 anjos, né? João 20, 12 e Mateus 28, 5. Você não pode confundir. A expressão ali é 2 varões. É a mesma que você leu lá em Lucas, no Monte da Transfiguração. E na Ascensão, como a gente viu, né? Também 2 varões, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente entender. Porque, se você me perguntar, quem é a testemunha principal do mundo pré-diluviano? Eu vou dizer para você, é Enoque. Por isso ele está vivo. Quem são os testemunhos da velha aliança? Né? Da lei dos profetas? Quem que é, pastor? Elias e Moisés. E quem que é a principal testemunha da nova aliança? É Cristo. E aí ele não representa o testemunho, ele é o testemunho. Entendeu agora por que eles estão vivos? Não é um capricho de Deus. Foi assim, então Paulo, se você for pensar pela vida de santidade, santificação, Paulo teria que ser ressuscitado e ser levado para o céu.
Mas Paulo não representa o testemunho. Ele manifestou o testemunho de Deus. Tá certo? Bom, vamos fechar nessa parte. Esse estudo é muito interessante. Eu vou compartilhar ainda muitos mistérios. Fica ligado, porque tem mais um vídeo sequencial.